Olá galera, paz do Senhor, parte de número 3, falando de dons de línguas, tá ok? Muito bem, eu montei aqui mais um quadro, mais um gráfico com vários textos na lousa, não vou ler todos, tá? Alguns eu vou citar de cabeça, tá bom? Só vou ler os que precisam, que são mais longos, mais extensos, que contém palavras-chave, pra gente entender, compreender, tá ok? Vamos lá, deixa eu ver se o laser tá ok. Tá fraquinho, mas acho que dá pra ver, Então vamos lá. Iniciando, Apocalipse, canto esquerdo no alto, tá? Lá em cima. Apocalipse, capítulo 10, versículo 11, Dentro daquele assunto de línguas, percebendo, sabendo e vendo, ouvindo que a profecia está em primeiro lugar, Nas profecias, Em tudo que Deus fala, a profecia tá em destaque, tá? Não tem como falar em língua sem saber o que é profecia, o que a profecia está falando, Já falei bastante isso nas outras partes, tá? Caso você não assistiu às outras partes, é importante assistir a parte 1 e a parte 2. Muito bem. Apocalipse 10, 11 vai falar, o anjo está falando para João, Ele come o livrinho lá, que se torna amargo no seu estômago e doce na sua boca. E é falado para ele, é preciso que você, João, profetize outra vez a respeito de povos, nações, tribos e línguas, idiomas, No meio do quadro, Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, vai estar falando que é bem-aventurado e feliz aquele que guarda as palavras desta profecia, Porque o livro todo é uma profecia, E detalhe, ainda fala que é revelação, Não é algo escondido, não, é revelação. E lá no canto direito da câmera, do quadro aí da lousa, Apocalipse 22, versículo de número 7, vai complementar o que falou aqui em capítulo 1 e capítulo 3, referente à profecia, que a pessoa é bem-aventurado, fiel e verdadeiro esta palavra, esta profecia, e etc, etc, etc. Então o livro do Apocalipse começa falando de profecia e termina falando de profecias, tá? Muito bem. Depois na segunda linha aqui, você vai ter ali Marcos 16, que a gente já falou na outra parte, Marcos 16, 17 e 18, Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, pisarão em serpentes, ou pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes causará dano, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, tá? Marcos, mas para que época que ele profetizou isso? Porque ele está falando, Ele está falando do Espírito Santo, que o Espírito Santo iria fazer todas essas coisas, E uma parte dessas coisas aconteceu lá em Atos 2, quando houve o Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, Então toda a carne que recebeu o Espírito Santo falou em novas línguas, isto é, em outro idioma, mas também frutificou, produziu sinais e prodígios, milagres, que eu esqueci de falar, Que esta pessoa que falar em língua, ela vai ter uns sinais que vai acompanhar ela, Que são sinais, curas, milagrosas, coisas espantosas, Que o Espírito Santo vai produzir nessa pessoa, ok? Agora eu vou ler para vocês um texto, Tanto em Lucas 12 quanto Lucas 21, tá? Lucas 12, 11, do 11 ao 13 e Lucas 21, do 12 ao 15. Eu vou ler para vocês, que está conectado com Marcos 16, 17 e 18. Um momentinho aí. Diz assim, Lucas 12, 11 a seguir. Quando vos levarem às sinagogas e perante governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que vos deveis responder, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Então percebe que é o Espírito Santo quem vai conduzir o indivíduo a falar em outras línguas, novos idiomas, ou até mesmo os sinais e prodígios. Então quem toma a iniciativa é o Espírito Santo, Outro texto. Lucas 21, Lucas 21, do 12 ao 15, que vai dizer assim. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis, de governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho, Ou seja, para ser testemunha. 2 testemunhas lá de Apocalipse 11.
Assentai, pois, no vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, né? E todos quantos, e nem contradizer todos quantos se opuserem a vocês. Então veja que está falando, né, de Marcos 16, né, o que iria acontecer no futuro, né? Que as duas testemunhas seriam levadas cativas para todas as nações, né? Justamente para dar testemunho, para ser testemunho na presença do rei e do governante. E naquele momento não é para se preocupar com o que vai dizer, porque naquele momento o Espírito Santo vai colocar as palavras na boca, isto é, vai colocar o idioma daquele rei, né? Porque provavelmente, né, as pessoas serão levadas cativas, né, para todas as nações. A própria profecia está falando, né? Um indivíduo vai ser levado de uma nação para outra em cativeiro, isto conduzido pelo próprio Deus, a fim de testemunhar, né? Vamos para outro texto. Agora, na linha do meio aqui, a gente vai ter o texto, deixa eu mostrar aqui, ó, no meio, tá? Do lado esquerdo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, tá? Quando eu falei lá na parte anterior que estava falando a respeito de línguas aqui, né? Tá certo? A gente vai ler o verso 1 e o verso 2. E depois a gente vai ler Ezequiel, capítulo 13, do 1 ao 16, e consequentemente Isaías 54, do 15 ao 17, tá? Nessa linha do meio a gente vai ler agora, tá? E falar destacar algumas coisas que está ligado a línguas, tá ok? Só um momentinho. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Versículo 1. Eu li o versículo 1, né? Então percebe que está falando da vinda de Jesus Cristo? Ou seja, se está falando da vinda de Jesus Cristo, está falando dos últimos dias, dos últimos momentos do ser humano na Terra, tá certo? Né? Quando eu falo na Terra, no sentido de com essa situação que nós vivemos hoje, tá? Não que o ser humano vai ser tirado da Terra, tá? Não é isso que eu estou dizendo, tá? Verso 2. E a que não demovais da vossa mente com facilidade, e nem vos perturbeis, quer por espírito, grava a palavrinha espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Até aqui tá bom. Então o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que alguns homens iriam profetizar, iam falar segundo o seu próprio espírito, né? Com relação à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E não é à toa, porque você vai ver isso, se entrar no YouTube, você vai ver já pregadores dizendo que Jesus já veio. Jesus já veio, né? Vocês estão esperando à toa. Jesus já veio para os judeus e não sei o quê. E tanta coisa, né, cabeluda que tem no YouTube. Eu só citei uma delas, né? Mas então percebe que os homens, né, iriam falar segundo o seu próprio espírito e não segundo a palavra do Senhor Deus, né? Ou seja, os homens iriam falar em línguas, talvez, né? De repente, eu não sei, quem sabe. Ou profetizar no mesmo idioma do nossa língua materna, vamos dizer assim, mas também profetizar algo do seu próprio espírito e não profetizar aquilo que está escrito na palavra, né? Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. Não vos demovais com facilidade da vossa mente e nem vos perturbeis, quer por espírito do homem, quer por palavra, ou quer por epístola, né? No caso, supondo que isso proceda de nós, né? Ou dizendo que o dia do Senhor já tenha chegado. Porque o dia do Senhor é o último dia, né? Agora vamos para Ezequiel. Ezequiel capítulo 13, do 1 até o 16, tá? Um pouquinho de paciência que a gente precisa ler esse texto. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizes, os que lhes vêm no coração. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, né? Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito. Lembra lá que a gente acabou de ler, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 e 2? Sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Raposas está falando lá de Herodes, né? Jesus mesmo vai falar: diga para esta raposa que o Filho do Homem vai andar hoje, vai andar amanhã, para que no terceiro dia ele complete a sua obra. Ele estava falando que dali 3 dias ele iria morrer.
Então ele chamou já Herodes de raposa, né? Aqui está fazendo uma referência para lembrar das raposas, né? Verso de número 5. Não subistes as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja do dia do Senhor. Que peleja é essa do dia do Senhor? O dia do Senhor é o último dia, o que o apóstolo Paulo está falando. Não vos dei, né, não vos perturbeis com o que os homens estão dizendo, segundo o seu próprio espírito, supondo que já tenha chegado o dia do Senhor. Já aqui Ezequiel está falando, né? Que estes homens que estão falando segundo o seu espírito não prepararam a casa de Israel para o dia da peleja no dia do Senhor. Mas quem é a casa de Israel? Atos 2, versículo 36, 37 e 38. Leia lá. Pedro falando, né? Fique sabendo vocês todos, ó casa de Israel, que este Jesus, do qual vocês mesmos crucificastes, né? Este mesmo que está aqui hoje, que derramou este Pentecostes sobre vós outros, e etc, etc, etc. Então, a casa de Israel é a igreja hoje, né? 12 tribos de Israel, né? A igreja do Senhor, não é outra coisa, né? Verso 6. Tiveram visões falsas e adivinhações mentirosas, e os que dizem, o Senhor disse quando o Senhor não falou, e esperam o cumprimento de tal profecia. Não tivestes visões falsas? E não as falassem adivinhação mentirosa? Quando dissestes, o Senhor disse, sendo que ele não falou? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. A minha mão será contra vós, aos profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo. Não serão escritos nos registros da casa de Israel. Registro da casa de Israel é o livro da vida, tá? Nem entrarão na terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor Deus. Visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz. E quando se edifica uma parede, e os profetas a caiam. Vamos segurar até aqui por enquanto, já que eu termino a leitura. Então veja que esses profetas estão tendo visões mentirosas, né? Entra no YouTube, aí você vai ver. Puxa aí põe na legenda lá, visão sobre arrebatamento. Você vê quantas visões esses homens estão tendo. Nossa, eu vi o arrebatamento acontecendo. A igreja foi levada para o céu, a terra ficou assim, 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 assado. É terremoto, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Um monte de coisa. Ou seja, visões mentirosas, né? Visões mentirosas, né? Porque a palavra fala que a igreja vai ser arrebatada na 7ª trombeta, né? Na 7ª trombeta. Então, não tem jeito de... não tem como eu detalhar agora também esse assunto, porque é muita coisa, é muita heresia, é muita mentira, é muita falsidade, é muito engano em cima do povo de Deus. E detalhe, né? Essas visões mentirosas, esses documentários, essas profecias mentirosas que estão no YouTube, tem milhões de seguidores, né, sendo enganados, né? E é isso que a profecia está falando, né? Percebe que na época do profeta Ezequiel, Deus levantava 1 ou 2 profetas contra toda a nação. E toda a nação era contra o profeta. Eles não ouviam e não aceitavam o que o profeta estava falando. Hoje, da mesma forma, é assim. Deus levanta 1 cidadão, 2 cidadãos dentro de uma nação para falar contra o pecado da nação. Mas o restante todo da nação está seguindo uma outra linha de pensamento, um outro mover do Espírito, né? Um outro mover do Espírito, avivamento. Está tendo um avivamento que dá até medo. É isso que está acontecendo. Mas esses que estão seguindo visões falsas e profecias mentirosas, acreditam no Datena, acreditam no Tiririca, acreditam no Ratinho, acreditam no Bolsonaro, acreditam na Dilma, acreditam no Lula, mas não acreditam no que o servo do Senhor está falando. Essa é a verdade. E ainda ringe o dente quando eu falo. Torce a boca, né? Verso 11. Dize aos que caiam essa parede que ela ruirá. Haverá chuva de inundar, e sobre vós pedras de saraiva. Caireis tu com o vento impetuoso e romperás. Né? Aqui já está falando de Apocalipse. Ora, eis que caindo a parede não vos dirão, onde está tal coisa que caiaste? Portanto, assim diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Tempestuoso é o vento que farei irromper sobre o meu furor, e a chuva de inundar haverá na minha ira, e as pedras de saraiva na minha indignação para as consumir. Derribarei a parede que caiastes, isto é, visões mentirosas, profecias mentirosas, darei contra ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá,
quando cair. Perecereis no meio delas, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra esta parede, contra as que caiaram, e vos direi, a parede não existe, nem aqueles que a caiaram. Os profetas de Israel, que profetizam a respeito de Jerusalém, e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus. Até aqui tá bom, né? Verso 16, né? Mas se você continuar lendo, vai falar das profetisas também, né? De mulheres que profetizam mentiras, né? Mulheres que estão com o espírito de Jezebel no lombo, né? Mas isso vai ficar para um outro momento. Agora outro texto, Isaías, né? 54, que está em linha ali, né? A gente já falou nas outras duas partes, na primeira e na segunda, sobre a mulher abandonada, né? A mulher de espírito abatido, a mulher que recebeu carta de divórcio. Canta tu, ó alegre estéreos, que não dás a luz, né? Porque mais numerosos são seus filhos do que aquela que tem marido, né? Falando das duas casas. Mas eu quero ler o finalzinho do capítulo, do 54, que vai dizer assim, verso 15 até o 17. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Tem gente conspirando contra esta mulher, e esta mulher é a igreja do Senhor Jesus, é o corpo de Cristo, tá? Para quem não sabe. Vamos lá. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo. Aqui já está falando do dragão. E que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador, já que a gente já viu o que é esse assolador aqui, para o destruir, né? Toda arma forjada contra ti não prosperará, nem toda linguagem, idioma, que ousar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Então percebe que Isaías está profetizando que esta mulher, nos últimos dias, porque falou do assolador, está falando do anticristo, que esta mulher iam ser levantadas contendas contra ela, iam ser levantadas falsas profecias, mentiras contra ela, mas não iriam prevalecer. Iriam forjar armas contra esta mulher, mas ela ia os condenar através da sua própria língua, né? Ou seja, eles não vão conseguir debater com esta mulher por meio da linguagem que vão tentar acusá-la. Percebe? Mas deixa eu ver se tem mais algum texto aqui para a gente frisar. Não, agora é só explicar mesmo. Muito bem, deixa eu pegar o laser. Então tá. Então a gente acabou de ler Isaías 54, tá certo? Lá nos evangelhos, agora na quarta de cima para baixo, no canto esquerdo, tá João Batista aqui, ó, tá? Debaixo de 2 Tessalonicenses. João Batista foi o profeta que veio para preparar o caminho do Senhor, né? E os evangelhos diz que João Batista prepararia o caminho do Senhor, mas também o corpo de Cristo, né? Seria na unção, né? Como se fosse o próprio João Batista preparando o caminho da segunda vinda do Senhor Jesus, tá certo? E João Batista morreu decapitado, né? As duas testemunhas lá de Apocalipse 11 também, né? Uma boa parte delas vai morrer decapitadas, né? Tá escrito lá, né? Na quinta trombeta, né? O martírio lá das testemunhas. Depois lá em Apocalipse 19 vai repetir, né? Os que foram degolados, né? Por darem testemunho de Jesus. Então, tanto João Batista está falando da primeira vinda de Jesus Cristo, isto é, do cabeça, né? Mas esse cabeça tem um corpo. E as duas testemunhas lá de Apocalipse 11, né? Fazem parte do corpo, né, de Jesus, né? Efraim e Judá, né? As duas testemunhas, né? As duas casas de Israel, do qual Isaías também falou aqui em cima, né? Isaías 54. Essas duas testemunhas, né, é o corpo de Cristo, né? Então a mesma coisa que aconteceu com o cabeça vai acontecer com as duas testemunhas, né? Por exemplo, na época de João Batista, tinha Pilatos e Herodes, né? Pilatos era o rei do sul, rei de Jerusalém e da região sul, e Herodes, rei do norte, tá? Dos gentios, lá da Galiléia, etc, etc. E os dois viviam em brigas. Lucas, capítulo 23, versículo... acho que é versículo 3, se eu não me engano. Não me lembro, recordo que o versículo, mas no capítulo 23 de Lucas. A palavra fala que nesse mesmo dia, Herodes e Pilatos entraram em acordo e acabou a briga entre eles por conta de terem matado Jesus ou entrado em acordo para matar Jesus, né? Ou seja, a besta do sul
entrou em acordo com a besta do norte, né? Isso lá na época de João Batista, tá? E João Batista era contra a atitude de Herodes, né? Porque ele, como é que fala? Casou-se com a mulher de Filipe, seu irmão, né? E João Batista era contra, é um vídeo que eu vou fazer depois, né? Isso não dá para detalhar agora. Mas então, João Batista era contra essa atitude de Herodes, né? Tá certo? Assim, as duas testemunhas vai ser contra os dois reis, né? O rei do sul e o rei do norte, lá em Apocalipse. Percebe? E as duas bestas vão entrar em acordo para destruir o corpo de Cristo, que é as duas testemunhas, tá certo? Isso é o desenho profético aí dos evangelhos e Apocalipse. Corpo de Cristo e o cabeça. Agora aqui na coluna do meio, você vai estar vendo aqui embaixo, ó, não sei se o laser está bem fraquinho, né? 1 Samuel, capítulo 13, versículo 19, o que está dizendo lá? É um pouquinho antes da batalha de Israel contra Golias, né? Onde Golias desafiou o povo de Deus, né, por 40 dias até chegar a Davi. Mas um pouco antes disso, no capítulo 13, a palavra fala que os filisteus, né, limparam toda a parte do ferro, ou a idade do ferro, vamos dizer assim, para que os hebreus não fabricassem armas para pelejar contra Golias, né? Então, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 19, fala que em toda a terra de Israel não se achava ferreiro. Lembra do ferreiro aqui em Isaías 54 que a gente leu? 15 ao 17? Então, não se achava ferreiro em Israel para fabricar armas, né? E os israelitas, seus machados, suas enxadas, podão, facão, tudo que tinha que molar, eles tinham que ir até os filisteus para molar, e os filisteus cobravam para molar das suas ferramentas, né? Suas grelhas, suas podadeiras. Mas Israel ficou sem armas para pelejar. Então isso explica por que Golias afrontava Israel. Israel não tinha coragem de enfrentar o Golias, porque eles não tinham arma, não tinham espada. Isso é um contexto profético para o futuro, né? A besta vai tirar todas as espadas da terra de Israel espiritual de Deus. E o que é espada? É Bíblia. A besta vai consumir com toda a Bíblia, né? Então, o pessoal que viver na última época do fim dos tempos, né, nos últimos 7 anos, não vai ter espada, né? Como é que se diz? Avulso, como tem hoje. Você não vai encontrar Bíblia, né? Então, quem não tem a Bíblia no coração e na mente, nesse tempo vai pelejar, como é que se diz? Não vai ter espada para guerrear. Não vai sobreviver e não vai conseguir resistir à besta, né? Porque a besta também vai usar a palavra, né? Então quem não estiver estudando, meditando e guardando a palavra no coração, não vai conseguir confrontar a besta, né? As duas testemunhas têm espada, que é a palavra. Por isso elas vão profetizar. Já quem não tem espada, ou seja, não se preparou agora, que é tempo de se preparar para a peleja, 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo fala, né? Se a trombeta de som incerto, quem é que vai se preparar para a batalha? E eu estou falando que é preciso se preparar para a peleja. Ezequiel 13, a gente acabou de ler, que os falsos pastores, né, não vão preparar a casa de Israel para o dia da peleja. Ou seja, não vão colocar espada na mão delas. E que espada é essa? É a espada do Espírito. Efésios 6, o apóstolo Paulo não fala lá? Que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, inclusive a espada do Espírito, que é a palavra. Você tem treinado neste exército, você tem exercitado essa espada, você tem colocado ela no coração, na sua mente, porque Jeremias 31 diz que quando Deus fizer sua nova aliança com as duas testemunhas, isto é, casa de Israel e casa de Judá, ele imprimiria as leis deles no coração e a sua palavra na mente, né? Escreveria no coração e imprimia as leis de Deus na mente do ser humano e no coração do ser humano, para que chegasse nesse tempo eles pudessem combater a besta, para que chegasse nesse tempo a mulher desamparada de espírito, a mulher abandonada lá de Isaías 54, a estéril, eles vão estar contra ela com a espada, né? Que eles vão tirar os armamentos, mas vão ter espada dele, porque o inimigo também tem espada, né? Mas ela vai, como é que se diz? Nenhuma arma forjada vai prevalecer contra ela. Porque a palavra, ou melhor, a espada que corta dos dois lados, a espada de dois gumes, né? Hebreus 12, verso 4, vai estar com ela. Ninguém vai poder debater com ela. Assim como a gente iniciou a leitura lá no Marcos 16, 17, 18, Lucas 12 e Lucas 21, né? Que fala que naquele dia eu vos darei boca, né? Naquele dia o Espírito Santo vai falar por vocês. Não se preocupe com o que vocês vão dizer. Mas para mim dizer naquele dia, eu preciso me preparar no sentido de ouvir a palavra, fazer com que a palavra penetre no meu coração e fique no meu coração gravada, né? Para que quando chegar a época de não ter mais bíblica, fisicamente falando, Bíblia na terra, né? Essa palavra venha estar no meu coração e na minha mente. E eu não tenho que me preocupar, tá certo?
Então, na época de Israel, Israel ficou sem espada, né, por conta que os filisteus tomou todo o armamento deles. Mas Davi não usou espada, mas usou o quê? O que ele tinha na mão, que era a funda, né? Muito bem, então, e por meio de Davi, Deus derrotou Golias. Então, Davi é uma figura de Cristo derrotando o anticristo também, tá certo? Embaixo vai ter o quê? Aqui, ó, Daniel 9:27, né? Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, quebrará o acordo, cessando a oferta de manjares e de alimentos, né? E sobre as asas do assolador, lembra o assolador que diz aí 54? Virá o destruidor, né? O abominável da desolação, né? Mas aquilo que está determinado sobre ele vai ser derramado, tá certo? Então percebe que Isaías 54 está em conexão com Daniel 9:27, com 1 Samuel, todos esses textos que eu coloquei aqui, né? O Espírito Santo é muito lindo. Apocalipse 12, versículo 3, está falando do dragão lá de Apocalipse, né? Que esse dragão tem 10 chifres, isto é, 10 nações, 7 cabeças, né? Nessas cabeças tem 7 diademas. E o que é diademas? Diademas é coroas, né? Ou seja, 7 reis, 7 impérios, né? Do anticristo, né? E depois, quando ele se manifestar na terra fisicamente, vai se tornar o 8º rei, né? Assim como está lá em Apocalipse 17, né? Quando o anjo está explicando para João, né? Olha, João, esses reis que você viu na cabeça da besta, 5 caíram, 5 reis já morreu, 5 reis já morreu. Um está reinando agora, isto é, Roma. Quando este terminar, quando este acabar, vai vir o 7º. E o 8º procede do 7º, né? Mas percebe que Roma vai terminar, a palavra está falando que Roma vai acabar. E ainda tem gente, né, querendo apregoar, dizendo que o anticristo vem de Roma. Mas Roma vai acabar, né? Quando Roma acabar, vem o 7º, que procede dos islâmicos, Oriente Médio. Não é um assunto para agora. Então, percebe que está falando de um dragão aqui, ok? Apocalipse 12, versículo 3. É claro que tem mais coisas, né? Mas eu quero frisar a parte do dragão. Contra quem que o dragão está? Ele está contra a mulher, né? A mulher que está grávida, né? Ó, canta tu, alegre e estéril, que não dás a luz, porquanto mais numerosos são seus filhos. Eu não lembro a sequência do verso, estou falando de cabeça. Mas percebe que ela vai ter filhos, né? Mas ela não está grávida aqui em Isaías 54, ok? Só que na Apocalipse 12 aparece ela grávida. Ela está grávida, né? E o dragão quer comer o filho varão, né? E esse filho varão tem Cristo, mas Cristo tem cabeça e tem corpo, como a gente já falou aqui no início, ó, das duas testemunhas em paralelo com João Batista. Então ele vai perseguir a igreja, certo? Agora, por que Deus colocou a figura de um dragão lá em Apocalipse, né? O que tem a ver dragão com as profecias do Senhor Deus? Porque tem as bestas, né? Tem o leopardo, tem o leão, tem o urso, tem os 4 seres viventes lá de Apocalipse 5, né? Se eu não me engano, acho que é 5 ou 6. O que Deus está querendo dizer que um dragão? Começa a pensar comigo, quais as características de um dragão? Onde que o dragão vive, por exemplo? O dragão fisicamente nas histórias, né? Claro. O dragão vive onde? Debaixo da terra, né? Em vulcões, lugares que tem muito fogo, né? E por sinal, o dragão solta fogo pela boca, né? Isso me lembra alguma coisa, né? João Batista. João Batista disse o que lá na profecia dele? Eu vos batizo com água, mas depois de mim vai vir um que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Só que o Espírito Santo e fogo que João Batista está falando no sentido de purificação por meio da palavra, mas no sentido de sofrimento, de juízo de Deus na terra, entende? Eu sou batizado com o Espírito Santo quando eu entendo o meu chamado e a minha função aqui na terra, que é dar a minha vida por amor ao Evangelho e por amor aos meus irmãos. Isto é ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, certo? Porque tem perigo, condenação de juízo, né? Vai vir juízo sobre a terra, né? Então este é o fogo. E Zacarias capítulo 13 vai tratar disso, né? Você medita lá depois, eu não vou ler agora, para não estender muito, que o vídeo já ficou grande. Mas então está falando de juízo. E justamente o anticristo quer fazer coisas, copiar coisas que se assimilam com as coisas que Deus faz, né? Então o dragão também tem que batizar os seus filhos ou os seus descendentes por meio de fogo e por meio do Espírito. Não é à toa que a linguagem dos que falam em línguas estranhas, muitos deles dizem, olha, fulano lá é canela de fogo, fulana lá é fogo puro, varão lá gospe fogo. Varão lá gospe fogo. Mas que fogo que é esse? É o fogo do Espírito ou é o fogo do dragão? Porque ambos têm descendentes, né? O Espírito Santo tem seus descendentes, mas o dragão também tem seus descendentes. Os descendentes do dragão, ou melhor, os filhos do dragão, que é os dragãozinhos, também gospem fogos pela boca.
Assim como o Espírito Santo. Só que o fogo do Espírito é diferente, né? Da compreensão humana. Entende? Eu queria falar mais a respeito desse Apocalipse 12 aqui em relação ao dragão, Espírito Santo. Mas eu vou gravar uma quarta parte para detalhar melhor, para falar melhor sobre isto. Porque eu sei que isso, algumas pessoas vão se sentir ofendidas, né? Muitas pessoas vão se sentir ofendidas por causa de eu falar desta forma, mas eu preciso colocar para a situação. Você precisa entender a profecia do Senhor Deus, o que significa profecia, o que significa línguas, né? Que as línguas do Espírito Santo vêm acompanhadas de sinais e prodígios, né? Eu já falei isso em outras partes, né? Vem acompanhado de um monte de coisa, não é só falar em línguas, né? Fazer barulho na igreja. Quando você faz isso, você está assimilando ao dragão. Me sinto muito. Inclusive as outras religiões, né? Falam em línguas também, língua estranha, né? Igreja Católica, o budismo, o judaísmo, tantas outras religiões, né? Que falam em línguas. E aí, como é que faz? Qual que é a língua verdadeira? Nenhuma? Ou todas? Qual que é a do Espírito Santo? Somente quem estuda a palavra que vai entender qual é a linguagem do Espírito. Não tem jeito, não tem outro meio. Tá certo? Que Deus vos abençoe. Não quis ofender ninguém, não quero ofender ninguém. Meu objetivo não é ofender ninguém, mas sim mostrar para você a verdade da palavra. O que a palavra está dizendo a respeito de tais profecias, de tais ensinos, né? Não podemos cooperar com aquilo que está errado. Por exemplo, eu faço parte de uma igreja pentecostal. Eu faço parte. Entende? Mas eu não posso abaixar a cabeça e deixar rolar como está. Não posso. Eu tenho que anunciar, eu tenho que falar. Eu preciso falar a verdade. Eu não vou esconder a verdade. Seja qual for o momento, seja qual for a situação, eu vou continuar falando a verdade. Tá certo? Que Deus abençoe. Não esqueçam de curtir. Pode deixar seus comentários, por favor. Seja contra, seja a favor. Pode comentar, não tem problema. Pra gente ir ajustando. E por favor, me fale aí se está melhorando a iluminação da lousa, né? A maneira de explicar que se está melhor, ou se vocês preferem me vendo e eu gesticulando, vamos dizer assim, né? Porque às vezes a gente falando e gesticulando pode ser que melhore a maneira de explicar, né? Então, por favor, me ajude nessa parte também. Se eu continuo ensinando desta forma, ou eu continuo ensinando como eu fazia antes, né? Desenhava na lousa e aparecia na lousa com a régua explicando. Tá certo? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.